Então, pessoal, continuando, para a segunda questão, ela tem uma peculiaridade que é o fato do x1 ser uma variável binária. O que é uma variável binária? Basicamente, eu coloquei na questão onde tem tinto substituir por zero e branco substituir por 1. Você pode fazer na ordem que você quiser, colocar o branco 1 e o tinto 0, ou o tinto ou o branco 0 e o tinto 1. Porém, eu coloquei assim mais para padronizar mesmo a resposta de cada um. Mas o professor não coloca isso na questão. Você escolhe basicamente o que você quiser. Beleza? Então, aqui a questão da a tabela da seguinte formatação. E ele fala basicamente para você encontrar os valores de estimadores e estimar o parâmetro de interesse. Como sempre. E a gente já começa fazendo pelo x', da abordagem de matricial, que eu já falei antes que eu me sinto mais à vontade para fazer. Mas você pode fazer pela fórmula também. Aí eu coloquei o n, somatório de x1, somatório de x1, somatório de x1 ao quadrado. Que, como aqui, o 0 ao quadrado é igual a 0, 1 ao quadrado é igual a 1, 0 ao quadrado é igual a 0, 1 ao quadrado é igual a 1, 0 ao quadrado é igual a 0. Então, o somatório de x1 ao quadrado é idêntico ao somatório de x1. Por isso, a variável binária acaba por sendo sempre mais fácil de fazer do que uma variável normal. Até pode assustar um pouco, falta de costume, mas no geral é bem mais tranquilo. Com isso, a gente calcula o determinante, que é a coisa mais simples do mundo, é 5 vezes 2 menos 2 vezes 2, ou seja, 6. O determinante é igual a 6. Após isso, a gente encontra a matriz adjunta, como eu falei antes. Por exemplo, para encontrar a matriz adjunta dessa daqui, você pega esse 5 aqui, exclui, passa uma linha, e passa uma linha 2. Vai sobrar só esse 2 aqui. Mas lembra, matriz 1 por 2, número ímpar, então o sinal vai ser invertido. Então a gente basicamente inverte os sinais desses dois e troca o lugar do 2 e do 5. E o x',y, como eu já falei antes a vocês, aqui em cima o somatório de y, 100, e aqui embaixo o somatório de xy, que é 25. Beleza? Tranquilaço. Depois a gente passa para a formulazinha do beta-chapéu, que é igual a 1 sobre o determinante de x', vezes a matriz adjunta de x', vezes xy. Beleza? Aí agora é só multiplicar 2 vezes 100 mais menos 2 vezes 25 dividido por 6. Aqui embaixo, menos 2 vezes 100 mais 5 vezes 25. Quando você ver o resultado aqui, divide por 6, menos 12,5. Beleza? Aqui a interpretação dos estimadores. No caso, parâmetro de interesse, beta 1 chapéu. Quando o tipo de vinho é branco, ou seja, quando x igual a 1, o preço diminui em média 12,5. Porque esse é o nosso beta 1. E o nosso beta 0, chapéu, o preço do vinho quando é tinto, ou seja, quando x é igual a 0, é em média R$ 25. Então, esses são nossos parâmetros de interesse, os nossos estimadores. Pode parecer meio confuso, mas tipo, você percebe aqui, ó, que o preço do vinho quando é branco, ó, é 15,10. Ele é bem menor do que o preço do vinho quando ele é tinto. Então, isso aqui faz sentido, ou seja, quando o vinho for branco, o preço dele vai diminuir. Tranquilo? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida podem falar comigo no WhatsApp que eu me ponho à disposição. Letra B. Para calcular a variância dos estimadores. E a variância e a covariância. Aqui a fórmula da variância, por que eu faço matriz? Justamente, porque para calcular a variância é muito mais simples. Porque a variância do beta-chapéu é igual a S2 vezes o determinante de x' vezes a adjunta de x'. A gente já tem isso aqui, ó. Aí é só substituir o S2 pelo 1. Tranquilo? Aí aqui, o S2 é o somatório dos resíduos ao quadrado, também conhecido como SQR, dividido por N menos K. N é o número de observações, K o número de parâmetros. Quantos parâmetros a gente tem aqui? Beta 0, beta 1. Então ficaria 5 menos 2, 3. E para calcular o S2, o SQR, é só você fazer aquele mesmo processo. Pega o Y verdadeiro e subtrai pelo y estimado. Como é que a gente estima esse y para cada um? Pega esse beta 0 menos 12,5 vezes x, e fica, por exemplo, na primeira aqui, fica 20 menos 25 menos 12,5 vezes 0. O SQR vai dar
Menos 5. 20 menos 25. Tranquilo, você faz isso para todos aqui. Lembrando, se você quiser um aprofundamento melhor, mais detalhado, você pode consultar a apostila que tem um assunto todinho batido sobre isso, que é bem simples, mas se você quiser uma visualização melhor, pode consultar lá, para ter um entendimento melhor da questão. Depois de você somar tudo isso e elevar ao quadrado, a gente tem o nosso... Eu chamo de esse que é ao quadrado, mas isso aqui é o somatório dos resíduos ao quadrado. Isso a gente reconhece como SQR. Beleza? Então, esse daqui, ó, é o somatório dos resíduos ao quadrado. Que a gente coloca aqui, divide pelo n menos k, que é 3, e encontramos o nosso S2. E agora, para calcular a variância dos beta-chapéus, a gente faz o S2 dividido pelo determinante de x', que é 6, vezes a adjunta de x'. E esses caras aqui, ó, que a gente vai multiplicar isso por 2 e multiplicar isso por 5, 6,94 é a variância do beta 0 chapéu e 17,36 é a variância do beta 1 chapéu. E esses aqui, ó, vão ser a covariância. Eu não coloquei por causa de falta de espaço. Mas se você multiplicar por esse menos 2, vai dar a covariância. Percebe que é igual? Por isso que é a covariância de um com o outro. É idêntica. Beleza? Passando para a letra C, ela pede para a gente calcular o coeficiente de determinação, o R2, que vocês já estão craque de saber. Para calcular o R2, 1 menos SQR, que a gente já tem aqui, menos SQT. Como é que a gente calcula o SQT? O somatório de Y menos a média de Y de cada índice. Por exemplo, a média de Y é 20. Então, 20 menos a média de Y, 0. 15 menos a média de Y, menos 5. 30 menos a média de Y, 10. Entende? Depois você vai levar tudo ao quadrado e somar. 250. Coloca aqui na fórmula. 62,5, que é o SQR, dividido por 250. 1 menos isso vai dar 0,75. Qual a interpretação? Em média, 75% da variabilidade do preço do vinho é explicada pelo seu tipo, ou seja, o X. A variabilidade do Y é 75% explicada pela variabilidade do X. Beleza? Pronto. Passando para a letra D, a gente tem a bendita da regressão múltipla. No caso, a questão adiciona o novo regressor, que é a avaliação dos clientes. São esses pontos aqui. O que é que muda? A gente vai colocar aqui, ó, o x2, somatório de x2, simétrico aqui, ó, aqui e aqui. E aqui, x2 vezes x1. Aqui, ó, 11, 11. E aqui, o somatório de x2 ao quadrado, 216. Beleza? Agora, para calcular a determinante, como na questão anterior, soma as diagonais principais, que estão em verde, faz a multiplicação de cada uma, depois soma, e subtrai pela soma das diagonais secundárias, que estão em vermelhas aqui, ó. 32 vezes 2 vezes 32, 11 vezes 11 vezes 5 e por aí vai. O resultado vai dar 51. Beleza? E agora, de novo, cálculo da adjunta, mesma coisa da outra. Por exemplo, aqui, ó, eu quero calcular a adjunta desse cara aqui. Aqui, ó, dá 1x3, 1 por 3. Aqui, ó, faço isso aqui para baixo, para o lado. Fica 2, 2, 32, 11. 2 vezes 11, menos 32 vezes 2. Resultado, menos 42. Lembrando que a gente inverte os sinais dos que são ímpares. Por exemplo, dá 1 por 3, dá 3 por 1, e todas essas aqui, que são nesse meio que losango aqui, ó, eu estou fazendo com o mouse, dá para vocês verem que esses aqui, se vocês forem provar, vocês vão ver que está invertido. Ou seja, isso aqui vai dar menos 9, inverte para 9. Por exemplo, aqui, ó, para calcular esse 11, pega esse aqui, ó, em cima e de lado. Aí fica 5 vezes 11, 55. Menos 2 vezes 32, menos 9. Que é 55 menos 64, menos 9. Como aqui é o 2 por 3, é a segunda coluna da terceira linha, e a soma dos dois dá 5, então como é ímpar, a gente inverte. Tem uma explicação mais detalhada disso no material, aí vocês dão uma olhada lá que vocês vão conseguir compreender melhor, tranquilo? E aqui a adjunta vai dar isso aqui, a gente já tem todos os elementos. Falta só o x' y, que é
o somatório de x1, o somatório de y, o somatório de x1 vezes y e o somatório de x2 vezes y. Já está tudo aqui, ó. Tudo na tabela aqui, para vocês consultarem. Aí aqui o que a gente faz? Já arma a questão. Beta chapéu é igual a 1 sobre o determinante de x' vezes a matriz adjunta de x' vezes o x'y. Beleza? Como é que a gente vai calcular isso? 311 vezes 100 mais, no caso, menos 80 vezes 25, menos 42 vezes 670. Soma tudo, divide por 51, vai dar o termo daqui. Beleza? Você pode conferir na calculadora que vai dar isso aí. Qualquer coisa, como tiver uma dúvida de como calcular, fala comigo ou vê na apostila. Tanto faz, o que importa é que você aprenda. Aqui, é assim que se faz, tranquilo? E a interpretação do novo parâmetro, o aumento de 1 ponto na avaliação dos clientes, aqui ó, é a avaliação dos clientes, aumenta em média o valor do vinho em 0,882 reais. Essa é a interpretação, nosso parâmetro do nosso novo estimador. Então, é isso, essa questão da regressão múltipla. Passando para a próxima, ela pede para você calcular a variância do novo regressor. A gente faz o mesmo esquema, calcula o S2 primeiro, dessa mesma forma, só que, olha, atenta que o K mudou, porque a gente agora tem um parâmetro novo, o beta 2, que a gente não tinha antes. Então o denominador vai ficar 5 menos 3, antes era 5 menos 2. Isso aqui é 2, ó. E o somatório do resíduo ao quadrado também mudou. Porque como isso aqui mudou, como é que a gente faz para calcular? Y verdadeiro subtrai pelo Y estimado. Y estimado é o que? Beta 0 chapéu mais, no caso, menos 11,176 vezes o x1, que no caso é 0, mais 0,0882 vezes x2. Então a gente encontra o nosso SQR. Tranquilo? A gente encontra esses resultados aqui, ó. Você vai encontrar esses resultados aqui, que aqui deu um número muito próximo de zero, que só não deu zero por conta do arredondamento. E a gente tem o nosso SQR, que é esse aqui, ó, ao quadrado, que eu coloco mais por costume, mas isso aqui é o SQR, isso aqui é o somatório do resíduo ao quadrado. E deu 515,882, que eu arredondei aqui para colocar. Dividido por n menos k, que é igual a 2, o S2 é igual a 27,941. E aqui a variância de beta chapéu, como a gente viu antes, é isso aqui, ó, o S2 dividido pelo determinante de x'x vezes a adjunta de x'x. A gente já tem aqui, ó, já tem a função armada, só substitui o 1 pelo S2. E multiplica aqui, ó, essa diagonal principal. E são essas as variâncias dos nossos estimadores. E essa daqui, ó, é a variância do beta 2 chapéu. Beleza? Simples, né? 10 na prova, todo mundo tirando. Tá ótimo. E aqui, ó, letra F. R2 é igual a 1 menos SQR sobre SQT. Já estamos careca de saber como é que faz isso. Mesma coisa. Pode ver, ó, que o SQT é o mesmo do primeiro, ó. Do primeiro exercício aqui, ó, da regressão simples, ele não muda. O que muda é o SQR. A gente não já calculou o SQR para variância? Então a gente nem precisa calcular nada, pô. É só substituir aqui, ó. 1 menos 55,28 dividido por 250, 0,7764. A interpretação, a variabilidade de preço de vinho, do Y, é 77,64% explicada pela variabilidade de seus regressores. Quais são? O tipo de vinho, que é o X1, e a avaliação dos clientes, que é o X2. E aqui, complementando, que a questão faz uma pergunta. É possível o modelo de uma regressão, o R2 da regressão simples ser maior que o da múltipla? A resposta é essa daqui, ó. Não é possível. Por que não é possível? Pois estamos retirando elementos não observáveis do SQR. Ou seja, percebe que esse valor aqui, ó, tá menor. Olha para cá. O SQR tá menor. Então, isso aqui claramente vai dar um valor maior. Então, em resposta, é impossível o valor de uma regressão simples ser maior que o da múltipla. No máximo que pode ser é igual. Mas se tiver menor, se o valor da regressão múltipla tiver menor que o da simples, então, provavelmente, não, com certeza você fez alguma coisa de errado na questão. Como é que a gente faz para comparar o modelo? A gente faz o R2 ajustado.
usa a fórmula aqui, ó, 1 menos SQR sobre SQT, vezes n menos 1, dividido por n menos k. Do primeiro modelo, faz aqui, ó, já repete o que a gente fez antes. 5 menos 1, ó, dois parâmetros, deu isso aqui. Aqui com 3 parâmetros, deu isso aqui. Ou seja, qual modelo está melhor ajustado aos dados? O primeiro modelo. Por quê? Porque o R2, o resultado dele é maior. Beleza? Esse é o fim das nossas questões práticas. Agora eu vou passar para as teóricas. Espero que tenha ficado bem claro. Me desculpe se eu passei um pouco rápido em alguns pontos. Porque, lembrando, o foco desse vídeo aqui de resolução foi para ter vocês verem como eu fiz passo a passo. Não para mostrar como eu calculei cada um. Porque, como calcula cada coisa, se eu fizesse isso, o vídeo ia ficar gigantesco, ia ter mais de 2 horas. Se você quiser um aprofundamento, vocês podem ver no material que eu disponibilizei e ver como é que faz cada coisa. Por exemplo, como calcular a adjunta, como que faz a multiplicação para a gente encontrar os betas, chapéus e por aí vai. Beleza? Então agora vamos partir para as questões teóricas para fechar essa resolução aqui.